Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Ministério da Saúde aprovou a volta de até 30% do público nos estádios de futebol. Como que isso vai funcionar? A CBF quer em todo o Brasil, mas também depende da decisão em cada estado e município. Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, primeiro eu quero falar sobre as informações que eu obtive ao longo do dia para que a gente possa entender de que forma isso aconteceria. Depois eu vou dar a minha opinião e quero ouvir vocês também sobre o que vocês pensam. O fato é que a CBF já tem uma ideia do retorno gradativo do público nos estádios e encaminhou para o Ministério da Saúde um estudo para que dentro dos protocolos, regras de distanciamento, tudo isso seja efetivado, né, seja elaborado para que o retorno aconteça. O Ministério da Saúde respondeu nessa segunda-feira aprovando, através do ministro Eduardo Pazuello, de que até 30% o Ministério da Saúde permite, libera para que os estádios possam receber público, pelo menos até os 30%, em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde que, e aí tem a exigência do Ministério da Saúde, de que cada estado e município, cada localidade, defina as suas regras, os seus protocolos de saúde, as suas medidas de controle para que possa haver essa liberação. Por outro lado, a CBF entende que todo mundo tem que liberar da mesma forma, que essa liberação ela tem que ser uniforme, claro, né? A gente já viu o que aconteceu na semana passada. O Rio de Janeiro, através da prefeitura, do prefeito Marcelo Crivella, já havia sinalizado de que a partir do mês de outubro liberasse até 20 mil pessoas no Maracanã, ou seja, nos jogos realizados no Rio de Janeiro, 30%, né, correspondente a 20 mil pessoas a partir do mês que vem. Pois bem, essa liberação gerou uma revolta, uma gritaria em outros dirigentes, encabeçada pelo André Sanches, presidente do Corinthians, dizendo: se liberar para um, tem que liberar para todos. Porque não adianta só o Rio de Janeiro ter público, vem aquele desequilíbrio técnico, né? Vocês imaginem um jogo do Flamengo com torcida e do Corinthians não. Obviamente o Corinthians vai se sentir prejudicado em relação a isso. E o presidente André Sanches foi a público e disse: ou libera para um, ou libera para todos, ou não libera para ninguém. O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, fez coro a essa reclamação do André Sanches e outros dirigentes foram se manifestando também. É um problema que tem a CBF para resolver. Ela não pode liberar só o Rio de Janeiro para que tenha público. Ela vai querer que todo mundo tenha público em todos os estádios presentes da Série A. Só que aí tem um outro agravante, um outro problema. Na medida em que o Ministério da Saúde faz essa exigência, exatamente porque o governo federal não consegue controlar as decisões de cada localidade do Brasil. Nós temos um país de proporções continentais e que o STF, o Supremo Tribunal Federal, já determinou que as medidas de controle da Covid elas sejam definidas por prefeitos e governadores, exatamente porque cada localidade do Brasil tem a sua particularidade. Se um estado ou município tem uma situação mais branda em relação à doença, ao número de casos e mortes, as liberações vão acontecendo em diversos setores. Em outro estado em que a situação está mais crítica, aquele governante, seja do prefeito ou governador, ele tem o poder de segurar um pouco mais, de dizer não, aqui a gente não permite público em determinados setores. É isso que está acontecendo. O governo federal não tem o comando para determinar que Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro possam liberar público nos estádios. Essa determinação cabe aos governantes de cada região. E aí, senhoras e senhores, a gente vai enfrentar um certo problema, que, primeiro, exatamente por essa dificuldade do Brasil em controlar a doença de forma uniforme, porque não tem como, o Brasil é muito grande, também tem um aspecto político que a gente precisa considerar. Em muitos casos, os governantes vão jogar com essa medida dependendo do interesse de cada político governante naquele momento. Será que eu vou estar me juntando aos interesses do governo federal ou vou estar indo contra, que é exatamente aquilo que eu quero? Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Dependendo da posição política do governante, ele vai para um lado ou vai para o outro. Infelizmente isso acontece. Mas também existe um controle determinado aí por alguns governadores com aquelas chamadas bandeiras, né? E as cores
que vão sinalizando em que fase, em que estágio do período da Covid dentro do estado vai liberando determinados setores. E em São Paulo, por exemplo, só para dar um exemplo, a fase em que libera público em ambientes como cinema, teatro e eventos esportivos é a última, é o último estágio. Então, seria, digamos, incoerente, no caso de São Paulo, por exemplo, liberar público nos estádios, mesmo que até 30% antes disso. Bom, o Rio de Janeiro já tem uma ideia, como vocês sabem, né, de liberar público há mais tempo. Inclusive o prefeito Marcelo Crivella usou um argumento esdrúxulo, né, dizendo que 20 mil pessoas no estádio seriam 20 mil pessoas a menos na praia. Aí vou dar minha opinião. Na verdade, essas pessoas não tinham que estar no estádio e nem na praia. E não comparem situações como pessoas que estão indo trabalhar, pessoas que estão no transporte público e que estão sujeitas ao risco realmente, porque isso trata-se de uma necessidade. Infelizmente, o trabalhador não pode ficar em casa, ele precisa ir trabalhar. Agora, entretenimento, vamos combinar, não é extrema necessidade. Você não precisa ir a um estádio de futebol para garantir o seu sustento, né? Então, são coisas bem diferentes. Nós, ainda que tivemos um decréscimo no número de casos e mortes da doença na nossa média móvel nos últimos dias, nas últimas semanas, nossos números ainda estão muito altos, né? Nós temos aí uma média de 700, 800 mortes por dia no Brasil. É muita coisa. Então, o número não caiu significativamente a ponto de você flexibilizar tudo. Essa é a minha opinião. Ainda mais porque estamos indo contra ao que está sendo definido no mundo inteiro. Por exemplo, na Itália, em que a situação já está bem mais controlada do que aqui e ainda assim existe uma preocupação, lá o Ministério da Saúde permitiu a presença de até 1.000 pessoas em eventos esportivos ao ar livre, com protocolos de distanciamento e uso de máscara. Na Alemanha, depende de cada localidade. Só que lá não tem esse problema cultural e de rivalidade que existe aqui, né? Por exemplo, o Bayern de Munique estreou com uma previsão inicial de que 7.500 pessoas estariam no estádio. Porém, com o crescimento no número de casos dos últimos dias, eles cancelaram. O Bayern estreou contra o Schalke sem público. Já o Borussia Mönchengladbach estreou com 10.000 pessoas. O Leipzig contra o Mainz jogou com 8.500 pessoas. E ninguém reclamou que um jogo do Leipzig tinha 8.000 e o do Bayern não tinha ninguém. Vocês imaginam aqui essa situação? É difícil, né? É difícil. Ninguém vai concordar com isso, de ter público num estádio, num estado e não tem outro. Outra, na Alemanha você vai ver a torcida, tá todo mundo separadinho, né? Respeitando o distanciamento. Vocês imaginam isso aqui no Brasil? Eu não consigo imaginar a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians e de qualquer outro time de futebol respeitando esse distanciamento. Os caras vão estar lá comemorando, vibrando, se abraçando. Infelizmente nós temos um jeito de torcer que é diferente do resto do mundo. Então, infelizmente, você precisa barrar esse tipo de coisa. Em outros lugares também, como por exemplo no Reino Unido, na Inglaterra, na Premier League que começou, o governo britânico anunciou uma série de medidas restritivas porque os números começaram a subir lá. 6 meses. Nos próximos 6 meses não terá público na Premier League. E aí o que o Brasil faz? Cogita em liberar, sendo que os números aqui não desceram significativamente para que a gente possa ter uma possibilidade de melhora. Então assim, eu não consigo concordar com isso, acho que não é o momento. Nós temos que primeiro pensar numa vacina, continuar respeitando o distanciamento da forma em que a gente consegue. Infelizmente nem todo mundo está respeitando, já está todo mundo fazendo balada, aglomeração, está todo mundo... E isso é cultural, isso é do povo. As pessoas, infelizmente, a maioria, muitas pessoas, não estão respeitando esse distanciamento social. Então o fato é esse, mas, para a gente resumir, a medida do Ministério da Saúde, que na verdade não é uma medida, né? Ele simplesmente o Ministério aprovou um estudo em que a CBF cogita liberar público. Tudo isso vai esbarrar na decisão do governador, do prefeito. Se o prefeito de Porto Alegre vetar presença de público no Beira-Rio e na Arena do Grêmio, não vai ter jogo lá. Mesmo que a CBF queira, mesmo que o Ministério da Saúde queira. E se a CBF já disse que se não tiver em um lugar que tem que ter em todos,
Não tendo em Porto Alegre, não vai ter no resto do Brasil. Então vai ser difícil a gente conseguir entrar num consenso nesse país tão grande de tantas particularidades em cada região. Comentem aqui o que vocês acham dessa história toda. Vocês acham que tem que voltar o público pro futebol? É democrático. Podem comentar à vontade, eu dei minha opinião, vocês podem dar a de vocês. Inscreva-se no canal, estamos chegando a 500 mil inscritos e eu agradeço sempre a parceria de todos. Até a próxima. Tchau!